Olá, estamos aqui hoje para falar de uma questão racial no Brasil atual. Ficou bom, mano. Ficou ruim não. Vai ter muito matéria. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Jornal Noite do Dia. Nesta manhã trataremos de um assunto extremamente relevante, a questão racial no Brasil atual. Tal discussão se faz muito necessária no momento atual, tendo em vista a uma indiscutível e revoltante cena que aconteceu em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, no dia 11 de abril de 2019. E com isso iremos com o jornalista Gustavo Bruno. Bom dia, Peter. Bom dia, Steves. É isso mesmo. A população de Contagem presenciou uma barbárie na última quinta-feira. Tudo aconteceu após uma chamada realizada à Polícia Militar decorrente de um possível roubo em andamento, no interior de um condomínio de alto padrão, Estância do Hibisco. Moradores do condomínio, em uma atitude extremamente racista e preconceituosa, se assustaram com a presença de um jovem negro de aproximadamente 16 anos no local. Habitado por brancos em sua grande maioria, o Hibisco é uma prova da grande e intensa desigualdade racial e social. Ao presenciarem tal cena, os moradores logo associaram o jovem a um ladrão e rapidamente ligaram para a polícia. Com a chegada da polícia no local, não fizeram nenhuma pergunta para o acusado, somente jogaram ele no chão e o algemaram. E nesse exato momento, diversos moradores começaram a aplaudir o ocorrido. Revoltados com essa situação, outros moradores começaram a gravar vídeos acusando os demais presentes do racismo e do preconceito, gritando uma atitude de extrema vergonha e logo publicando os vídeos nas redes sociais. Esses tais vídeos viralizaram e logo viraram notícia nos principais portais do Brasil e do mundo todo. Confiram vocês. Olha lá, mano. O policial tá fazendo nada, Zé. Onde é que Que estão? isso? O que tá fazendo aí? Sem gracinha não, se ficar fazendo essas gracinhas, você vai ser preso e apodrecer na cadeia. Não, isso é só porque eu sou preto, né? Porque se fosse qualquer um branco aí, você estaria nem abordando ele. Cala a boca, cala a boca. Tô fazendo meu trabalho que é prender bandido como você, seu preto. Pois é, que situação, hein? E os responsáveis, o que aconteceram com eles, hein, Milo? Então, Peter e Steves, ainda não sabemos o que será feito sobre o ocorrido, mas com certeza tentaremos punir os responsáveis. E a polícia utilizará como embasamento os vídeos que foram filmados para identificação dos policiais e dos possíveis moradores. Obrigado e boa tarde. Muito obrigado, Gustavo. É realmente inaceitável que ainda existem situações como essa em pleno século XXI. Deve ser feita investigações de modo que garanta que os indivíduos sejam devidamente punidos. Imagina a humilhação na qual o garoto passou, deve ter sido traumatizante. Não gosto nem de pensar que ainda existe ser humano que julga o outro em função de sua cor. Isso é revoltante. Exatamente, Spurs. Agora, para continuar o nosso debate acerca da questão racial no Brasil, mostraremos depois dos comerciais uma entrevista feita por Gui Deis ao pós-doutorando especialista na área, Scott. Avengers Endgame, rated PG-13. Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, mas não tem... Bom dia, estamos de volta e agora iremos realizar uma entrevista com o Dr. Scott, pós-doutorando e especialista na área. Bom dia. Bom dia, Guidez. Bom dia ao pessoal aí de casa que está assistindo. Então, vamos começar a debater sobre o assunto? Sim, vamos começar. A primeira pergunta sobre esse tema é: por que você considera importante que a questão racial seja discutida na sociedade moderna? Olha, bom, debater sobre esse tema é o único modo da gente garantir que isso não vai passar despercebido na sociedade atual. Ou seja, ainda que pareça óbvio, existe uma disparidade entre etnias, os brancos e os negros. Ou seja, essa disparidade, mesmo que óbvia, como eu já ressaltei, ela é muitas vezes negligenciada e esquecida na sociedade atual em que vivemos. Ou seja, ela é esquecida porque a maior parte das pessoas acredita que ela não existe. Ou seja, o preconceito, essa disparidade,
ela está por debaixo dos panos. Ela foi feita e ninguém percebeu. Então, devemos debater sobre isso e devemos argumentar e continuar falando, porque senão esqueceremos. Sim, todos sabemos que a população negra é a maior do Brasil, cerca de 51%. Então a outra pergunta que lhe faço, Arthur, é: o que você destacaria como principais dificuldades e injustiças enfrentadas por essa parcela da população? Olha, como você bem disse, os negros eles são realmente a maioria da população. Entretanto, eles enfrentam inúmeras dificuldades na sociedade atual, como uma menor participação nas universidades, ou seja, tem um menor número de pessoas negras dentro de universidades, uma menor participação em escolas de grande prestígio, como Colégio Santo Agostinho, como Loyola, somente exemplos da nossa grande capital Belo Horizonte. Também você pode dizer que eles têm uma menor média de salário mensal. Por quê? Explicando esse exemplo. Eles têm uma menor média de salário mensal, porque mesmo que eles façam o mesmo que brancos, ou mais até do que brancos, eles trabalhem mais, eles ainda vão continuar recebendo menos. Por quê? Por causa desse preconceito que foi ressaltado durante séculos, desde a colonização portuguesa aqui na América. E você teria dados para ilustrar isso? Olha, vamos lá. Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE, em 2017, cerca de 64% do total de desempregados são negros. Ou seja, cerca de 8 milhões de pessoas desempregadas são negras. Olha esse número grande de pessoas que estão desempregadas atualmente e são de etnia negra. Ou seja, um número gigante. Também, segundo dados de uma ONG chamada OFPAM, ou OFAM, se eu não lembro bem o nome da ONG, os salários entre negros e brancos só vai ser igual no ano de 2089. Ou seja, já que só vai ser igual no ano de 2089, odiernamente, atualmente, se você olhar os salários de brancos, é basicamente duplicado ou até triplicado o salário em relação ao salário de uma pessoa de etnia negra. Sim, é realmente assustador essa disparidade. E você teria mais? Olha, eu tenho mais alguns dados sim, mas o que eu acredito ser mais relevante eu não sei a fonte, me desculpe, mas é o que diz que houve um aumento em 54% no caso de feminicídios contra mulheres negras. E quando você olha para o outro lado, no caso das mulheres brancas, houve uma diminuição de 10%. Portanto, quando você percebe, as mulheres negras estão em um âmbito bem grande, de uma maior violência em relação às mulheres brancas. Elas estão realmente sofrendo mais com violência do que as brancas. Sim. Essas situações são realmente preocupantes, Dr. Scott. O mais engraçado é que ainda haja pessoas que acreditam na possibilidade da existência de uma democracia racial no Brasil. O que você pensa sobre isso? Olha, democracia racial, primeiramente, foi um termo criado pelo sociólogo Florestan Fernandes. Esse sociólogo, na época de 60 ou 70, era um sociólogo brasileiro e ele criou essa democracia racial no intuito de explicar para a população o que ele acreditava. E ele acreditava o seguinte, que não existia preconceito na sociedade atual. Por que não existia preconceito na sociedade atual? Porque conforme houve a miscigenação da população, ou seja, a população foi se miscigenando, etnia branca, etnia negra, aí foi surgindo os pardos, e teve os chamados amarelos, que são os que vêm do Japão e essas outras etnias. Você também percebe que, entretanto, isso não acontece. Essa democracia racial não existe. Existe sim um preconceito. Essa democracia racial é uma furada, na minha opinião, porque o preconceito está ali. As pessoas somente esquecem dele. Ele ainda existe. Você ainda vê pessoas discriminando umas outras, como no caso de estádios de futebol, valendo ressaltar o caso do jogador antigo do Cruzeiro, um time aqui de Belo Horizonte, chamado Tinga, em que ele foi jogar contra um time no Campeonato da Libertadores.
em que ele foi para, acho que Argentina ou Paraguai, algum time de língua espanhola, e ele foi xingado de macaco, de preto pela torcida. E ele se revoltou contra isso, porque ele não acreditava que em pleno século XXI ainda existia esse tipo de preconceito, mas existe. Entendo. Acho que podemos parar essa entrevista por aqui. Mas acredito que tudo isso que comentamos no dia de hoje já seja suficiente para fazer com que todos repensem essa situação e passem a admitir a existência de uma disparidade entre brancos e negros, para que assim possamos todos buscar uma solução adequada para o problema. Muito obrigado e sinta-se livre para voltar sempre que desejar, Dr. Scott. Imagina, Guidez, é sempre um prazer estar aqui com você e sempre será. Voltamos com você, Peter e Steven. Muito obrigado, Guidias. Assim como você, esperamos que todos os cidadãos brasileiros e as pessoas que estão assistindo se conscientizem acerca desse problema. Não é, Pérez? Exatamente, Stevenson. Após esse total tempo de discussão, até perdi a noção do tempo. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Acabamos. Tá certo. Tô Agora com o Agora tem que fazer um O jeito Arthur de é não- muito gordo. O De não- Urdo, ele parece um ogro. Isso, mano. Dá pra descer mais? Só. É, tirado aí. O Arthur. Você quer. Arthur é um É, eu quero um gordo. pouquinho mais, na verdade. Gordo, Peraí, gordo, o termo vem gordo. até aqui, né? Ele parece um ogro. Nossa, eu só sei que minha blusa tá Como é que o suja. Guilherme falou aquele dia? Lago do Saco? Lago do Saco. Estou do aqui Saco. hoje no Lago do Saco. Não. Aí coloca Sim, o Fortnite aqui. no campo Não, de mano, a gente Odin. podia fazer um trabalho assim, às vezes, faz qualquer trabalho. Fortnite. Então, estamos aqui no Lago do Saco. E logo